queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria. Sou o Padre José Santiago, da comunidade Obra de Maria, e nós iremos meditar neste momento sobre a parábola do filho pródigo, que está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 32, e também refletir a partir do sacramento da confissão, que é tão necessário neste tempo quaresmal que nós estamos vivendo. E aí vamos buscar entender também como podemos fazer uma boa confissão, buscarmos esta reconciliação com Deus. A partir do Evangelho, que nós estamos meditando, não vou ler o Evangelho porque cada um de nós, eu acredito que sabemos, entendemos bem, conhecemos, este Evangelho da parábola do filho pródigo, onde o filho pede ao pai, o filho mais moço ou mais novo, pede ao pai a sua parte da herança e vai embora. E de repente gasta tudo, chega a um ponto de não ter mais nada, porque gastou toda a sua parte da herança, e de repente volta para o pai pedindo, na consciência dele de pedir ao pai, volta com esta intenção de pedir ao pai para ser pelo menos um dos empregados do pai. Só que acontece o contrário, na verdade. Na verdade, o pai, quando avista este menino, este filho, o pai corre e lhe abraça, lhe dá novas vestes, Trazendo para o sacramento da confissão agora. Justamente não é isso que acontece? Nós, quando pecamos, nos afastamos de Deus. É como se nós pedíssemos também, como este filho pródigo, a nossa parte da herança. Porque nós começamos a agir por nós mesmos, a fazer a nossa vontade. O pecado é justamente isso. Quando eu me afasto de Deus, quando eu me afasto da presença de Deus, me afasto desta paternidade de Deus e busco trilhar meus próprios caminhos. Aqui há um ponto muito importante, porque quando nós reconhecemos, como aquele jovem, reconhecemos que nós pecamos, que nós estamos distante do Pai, distante da herança que o Pai tem para nós, que é a própria salvação, que é a santidade, por conta do pecado. Nós voltamos e o Pai, por outro lado, nos abraça, nos acolhe, nos envolve com seu amor, nos dá vestes novas. É algo interessante para nós entendermos que a confissão, ela nos retoma a aliança com o Pai, a comunhão com Deus, mas também a comunhão com a sua igreja. Por isso que nós, da Igreja Católica, buscamos a confissão por meio do sacramento, que é justamente aquilo que o próprio Jesus ele institui como sacramento de salvação, sacramento também de cura para nós, de libertação, que é a confissão. Por meio do sacerdote, nós reconhecemos ao próprio Deus que nós pecamos, que nós nos afastamos dele, mas estamos de volta. Queremos novamente este aconchego, este abraço do Pai. Assim é que acontece a confissão. Mas para fazermos uma boa confissão, meus queridos, é preciso nós entendermos alguns pontos interessantes. O primeiro é, de fato, fazermos um exame de consciência. Vermos os pontos onde nós temos caído, onde nós temos pecado, onde o pecado tem entrado na nossa vida, e ali, com esse exame de consciência, reconhecer: eu preciso voltar para a casa do Pai. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso do perdão. E aí nós vamos ao sacerdote e suplicamos, por meio do ministério, por meio desta graça que Deus concede à igreja, a graça do perdão, a graça da reconciliação. Não apenas com Deus, mas também com a igreja. Porque nós também rompemos a nossa aliança, a nossa comunhão com a igreja quando pecamos. Mas o sacerdote, agindo em persona Christi, nos reconcilia com o Pai. Então, de fato, este exame de consciência é preciso. É fazermos uma análise daquilo que nós temos feito que feriu o coração de Deus. E aí também, o outro ponto é justamente o arrependimento sincero. Não basta reconhecermos ou fazermos um exame de consciência se nós não temos este arrependimento. Ou seja, é a busca para nos emendarmos naquilo que nós ferimos na nossa comunhão com Deus.
O outro ponto que nós precisamos entender e colocar em prática é justamente um propósito de mudança. Eu reconheço que eu pequei, reconheço onde eu pequei, reconheço, me arrependo disso, mas eu também preciso ter um propósito de mudança. Eu já não quero mais pecar, é aquilo que rezamos no ato de contrição. Contando com a graça de Deus, buscaremos não mais pecar, mas agora viver debaixo dessa graça que o perdão ele nos concede. Justamente esta confissão feita ao sacerdote que age em persona Christi nos abre novamente o céu por meio da misericórdia do próprio Cristo. E assim nós vamos receber do sacerdote uma penitência, que é justamente para reparar, é algo que o padre nos pede para reparar os danos, vamos dizer assim, que causamos com o nosso pecado. Muitas vezes com o nosso pecado nós causamos danos ao outro, à própria igreja ou justamente à nossa comunhão com Deus. Então, neste tempo da quaresma, o tempo de volta para casa, o tempo de voltar para casa, o tempo de como filhos de Deus, que muitas vezes pegamos a nossa herança e vamos embora, é preciso voltar. E Deus nos espera, como este pai que esperou aquele filho que quando vê o filho voltar, corre e lhe enche de beijos. Então, a confissão, meus queridos irmãos e irmãs, nos proporciona isso. A volta para o amor do Pai que é misericordioso. O Pai que nos dá vestes novas. Então, com a confissão nós somos também convidados a viver a seguinte forma, ou a seguinte realidade. Deixarmos as vestes de pecado para trás e tomarmos novamente a veste da santidade, que o próprio Deus deseja para cada um de nós. Então, com a confissão, nós precisamos entender o seguinte: nós podemos recomeçar a nossa vida, podemos voltar à nossa aliança com Deus e assim também ter este sentimento de paz, onde Deus reina no nosso coração. Não somos mais nós, não é mais o nosso pecado, mas é a graça, a santidade de Deus que reina no nosso coração. Como é bom podermos buscar a confissão e quando sairmos da confissão, sairmos leve, transformado, lavado pelo sangue do próprio Cristo. É isso que a confissão nos faz, nos liberta do pecado e nos traz a cura para a nossa alma, para a nossa vida. Então, se você nesta quaresma ainda não buscou a confissão, esta é a oportunidade. Deus te dá a oportunidade de você voltar, de você reconhecer: eu pequei, eu feri a minha aliança, a minha comunhão com Deus, eu preciso voltar. Então, queridos, não perca tempo. Deus ele te dá a oportunidade, volte. A confissão te proporciona isso. A confissão te proporciona a volta para a casa do Pai, para o amor, para a misericórdia do Pai. E tenha certeza que após a confissão, você encontrará forças para vencer. E não importa o teu pecado, se você reconhece que você necessita da misericórdia do Pai, Ele te abraça, Ele te acolhe. Então, é tempo de conversão, é quaresma, é tempo de recomeço, é tempo de termos um coração que busca a presença de Deus. Nos preparemos para este tempo tão forte, para essas festas tão importantes para a nossa vida de fé, a nossa vida de igreja, que é, de fato, o mistério pascal. A festa dos mistérios pascais de Cristo. Então, Deus, Ele nos chama de volta, para que possamos, morrendo para o pecado, vivermos para o céu, para a santidade, vivermos para Deus. Então, volte, Deus te espera. E você que assistiu este vídeo até aqui, se inscreve no nosso canal da Comunidade Obras de Maria no YouTube, compartilhe, comente e venha somar conosco na evangelização. Você compartilhando, você faz com que outras pessoas conheçam também aquilo que você está conhecendo. Todo o nosso conteúdo que nós postamos aqui, você pode ser também evangelizador conosco. Então, que Deus abençoe e grande abraço.